Olá, eu sou Maru Caetano e eu sou integrante da CIA Artística Avenida Lamparina. Embora eu faça parte da CIA desde 2017, ela existe desde 2010. E desde 2012 o Thiago Barba, integrante e fundador da CIA, pesquisa teatro de objetos. Meu primeiro contato com o teatro foi através do meu irmão Thiago Barba. Em 2008 ele começou a trabalhar com teatro e eu lembro de uma conversa que ele teve comigo e com a minha mãe, dizendo que eu deveria começar a fazer teatro. No ano seguinte eu comecei a fazer curso livre de teatro. Foi um ano apenas, mas foi o suficiente para eu me apaixonar. Ao longo dos anos eu fui acompanhando o trabalho dele e assisti várias peças às quais ele me levava. E em 2015 eu voltei a fazer curso livre de teatro, dessa vez com a esposa do meu irmão como minha professora. Em 2017 eu integrei a CIA Artística na Avenida Lamparina, a CIA que é do meu irmão e da esposa dele. Para mim o teatro sempre foi também sobre família e em família. E assim surge a ideia desse projeto, de levar um pouco da minha família, do resto da minha família, para o teatro, mesmo que indiretamente. A ideia desse projeto é coletar histórias da minha família, através de entrevistas que nós gravamos, e assim criar cenas usando do teatro de objetos para criar um monólogo. A linha do teatro de objetos que a gente escolheu trabalhar nesse projeto é o teatro de objetos ligado à memória. Essa técnica do objeto como gatilho de memória afetiva, ela ainda é pouco explorada no Brasil e ela é muito recente, até mesmo a nível mundial. E esse é mais um dos motivos para a realização desse projeto, porque a gente acredita que essa técnica deve ser explorada, porque ela tem muito a oferecer à cena, ao público e ao fazer teatral em geral. O projeto foi executado em 4 etapas. Na primeira etapa, eu e o Thiago sentamos e conversamos sobre como a gente ia fazer essas entrevistas com os nossos familiares. Então a gente elaborou uma entrevista pensando no que a gente queria saber. Nós queríamos histórias sobre os nossos familiares. Sim, mas a gente queria histórias sobre família. Então assim, a gente criou a entrevista. Eu acredito que a gente tem que fazer essa sequência assim, de pergunta, como vai iniciar, né? Eu acho que perguntando primeiro dos pais, assim, e daí depois indo para os irmãos. Acho importante perguntar dos filhos também, pra quem tem filho. Como é o teatro de objeto, a gente vai ter que antes a gente pode pedir para eles fazer essa coisa de procurar antes da entrevista, né? Antes de conversar com eles. E tentar um objeto que tente sair do óbvio, tipo, não uma foto. Sim. Senão no espetáculo vira um álbum de foto. Sim. Que não. O que não é ruim, mas. Não. Mas acho que o intento é sair disso, né? Usar o objeto como o fonte, a fonte de afeto, né? Um objeto, um óculos, uma xícara, alguma coisa que remeta uma história, né? Uhum. Mas enfim, começar pelos pais, então. Pedir, como tu tinha dito, Uma palavra que lembre eles, não né? Não a palavra que seja palavra adjetivo, mas buscar uma palavra. Por exemplo, quando eu penso no vonino, que me remete? Comida. Né? Para mim viria comida. Aí a partir dessa primeira palavra, por quê? Né? aí vai chegar. Por quê? Tá, depois do casal, aí nós partimos pros filhos, será? Ou, ou perguntamos dos filhos, não, dos irmãos? Ou será que deles quando criança? Eu acho que. Eu acho que os dois estão muito juntos, então dá pra perguntar primeiro dos irmãos. E perguntar dos irmãos individualmente ou já perguntar num todo? Porque se for pra falar de um por um, tipo, por exemplo,
os nossos São tios 6, né? são 6, né? Uhum. São 5 irmãos. Eu acho que qual é o irmão que você era mais próximo, né? Porque, né, né, que teve mais. Porque, por exemplo, foi muito mais próximo do Mateus, né? O pai também. O pai, eu lembro do pai falando que era mais próximo Da tia Kel. da tia Kel e do tio Beto. Então, cada um, que nem assim a tia Gina. Quando a tia Gina, por ser caçula, etc., ela quase nem teve contato com o pai, que era mais velho, que já estava. Sim. Então, disso tem, assim. Eu também sou mais próximo do Mateus, porém eu era mais próximo do Mateus quando eu era criança. E hoje em dia acabamos estando, nós dois estamos mais próximos. Então, por conta de. Também tem isso, né? Também é legal ter isso também, né? Vou perguntar de quem você era mais próximo na infância. Uhum. Acho. E daí Isso. a gente parte pra infância. Uhum. Pra perguntar da infância. Só que daí, assim, aí eu acho que a gente não tem que pegar só nessas coisas do tipo, coisa boa, a gente tem que tentar de evento ruins, eventos traumáticos. Então a gente tem que ter alguma coisa que aconteceu que foi muito ruim. Por exemplo, quando pensa eu, meu irmão, eu lembro dele sendo atropelado, entendeu? Então, buscar essas coisas assim também, a gente tem que tentar buscar esses eventos que foi difícil, assim, sabe? Que foi. As palavras são importantes para a gente poder estar utilizando, assim, como palavras também para o espetáculo, sabe? Essas palavras que vão surgir, os objetos que vão surgir deles, e, né? Sim. Eu falei amanhã, mas amanhã tem aniversário da avó. Vamos chamar o aniversário, vamos no aniversário da avó. Vamos chamar todo mundo. Uma coisa que eu ia falar. A gente pergunta dessas palavras de forma impessoal ou pessoal. No sentido de, quando você pensa na sua mãe, o que você pensa? Ou, quando você pensa em mãe, o que você pensa? Porque tem uma grande diferença nisso. Não, tem que ser a pessoa. Tem que ser a pessoa, tem que ser... Pessoal. Quando você pensa na sua mãe, quando você pensa, né? Tipo, quando você pensa na sua mãe, quando você pensa na avó Lourdes, qual palavra que você pensa? Né? Tem que ser bem pessoal porque é o afetivo, a herança é afetivo, né? Então aí temos que buscar essa pessoalidade. Porque a pessoalidade é que vai tornar isso abrangente, vai falar de uma mãe em específico que vai abranger todas as mães, pelo afeto que vai ter nessa, né, nessa história, né? Nossa, vai ter choradeira. Nossa. A gente fica, acho que nos avós e nos tios, né? Não ir pra primo, não ir pra... Acho que daí é muita gente. Que eu tenho um momento com os primos, mas... Caraca, daí é muita gente pra entrevistar. Depois da segunda etapa, nós entrevistamos e gravamos as entrevistas com nossos familiares. Foi uma etapa muito interessante, descobrimos várias coisas sobre a nossa família que nós não sabíamos e descobrimos um pouco mais sobre a personalidade de cada um, vendo como eles respondiam. Algumas pessoas foram mais fáceis de entrevistar porque elas eram mais faladeiras, tinham mais histórias para contar. Outras foi um pouco mais difícil conseguir história, elas não eram tão faladeiras, tinham uma memória um pouco ruim. Esse processo foi muito interessante, foi um pouco difícil, mas foi muito gratificante também poder fazer essas entrevistas com nossos familiares e conhecer mais deles e da nossa própria história. Então, quero que você me diga uma palavra que não seja um adjetivo que te lembre a sua mãe. Força. É força. Ela é muito forte. É guerreira. E sobre os seus filhos? Meus filhos eu sempre cuidei, né? Eu nunca trabalhei fora, eu cuidei direto, né, dos meus filhos, nunca deixei ninguém cuidar deles. Eu que cuidei, e depois dos netos fiz a mesma coisa, né? Porque eu fui muito feliz.
tem alguma história que você tenha pra contar que mostra essa felicidade que você teve com seu pai? Muita pescaria, jogo do jegue, que ele me levou. É um lance engraçado que até hoje eu lembro, porque quando faleceu o meu tio Érico, meu padrinho, marido da irmã do meu pai, da tia Sila, nós fomos tudo pro cemitério, aquela coisa arada toda, né? Daí tava a Nancy, a minha irmã mais velha, que é gorda, e daí a gente tava tudo rezando lá e ela ficou em cima de um túmulo, e aquele túmulo desabou e ela caiu dentro do túmulo. Daí todo mundo olhou para trás e ela lá dentro do túmulo caído. Aquilo foi muito engraçado. Para mim foi assim uma coisa inusitada, né? Que eu pensei que eu ia ver uma irmã dentro de um túmulo ainda viva, né? A humanidade da minha mãe era o acolhimento que ela tinha com todos, a empatia. Entende? A empatia era um ponto alto da minha mãe. Entende? Nós lá em casa, nós cuidamos, eu digo, mas a minha mãe, evidentemente, cuidou de 4 pessoas idosas que não eram parente nosso. Entende? Então, veja, ela cuidou de pessoas algumas até morrer lá em casa. Então, isso aí que eu achava o ponto muito importante, que hoje essa coisa se dá muito pouco, que hoje as pessoas pensam no ter. E há alguns anos atrás, 20, 30, 50 anos atrás, mas se pensava no ser. Isso é muito importante. E a minha mãe era uma pessoa que agia muito bem na área do ser. Apesar da gente, assim, ter tido, quando era mais nova, assim, conflitos, né, que é de idade, mas, assim, ela sempre esteve presente para mim em todos os momentos da minha vida, bons, ruins, alegres, tristes. Tem algum momento que ela esteve com você que te marcou muito, assim? Durante o meu tratamento do câncer. Ela sempre esteve ao seu lado? Sempre. E o seu pai, que palavra você daria pra ele? A mesma coisa. É meu mundo, são meu mundo os dois. Minha base de tudo, assim. Eu acho que saudades de você viver todos esses momentos, porque hoje a vida ela é tão diferente, as coisas são difíceis, né? As pessoas se afastam muito, as pessoas têm maneiras de ver diferente a vida. Então, a saudade, eu acho que de viver essa pureza, né? Esse sentimento tão bonito, que é o amor, que é a família. Essa é a saudade. Eu acho que isso a gente não deve deixar ficar na saudade. A gente precisa resgatar. Mas a saudade é de reviver tudo que foi bom, né? Tudo que... Acho que é isso. A terceira etapa, então, foi uma oficina de teatro de objetos que o Thiago ministrou e eu participei como aluna junto com a Thaís Urquizer e a Lu Antunes, integrantes também da Vinda Lamparina, com o intuito de aprender as técnicas do teatro de objetos. A oficina, tecnicamente, era só pra mim, mas foi feita com mais 2 pessoas, porque só em uma pessoa ficava complicado de fazer. Então, foi feita a oficina e foi muito interessante também fazer essa oficina, foi uma etapa muito legal, uma das minhas etapas favoritas. Eu já era encantada pelo teatro de objetos, por assistir e por participar um pouco por ver um pouco da pesquisa do meu irmão ao longo desses anos. E ali, fazendo o curso com meu irmão, a oficina, eu me apaixonei ainda mais pelo teatro de objetos. O mais óbvio possível. E agora ele ramificaria para qual? Vai lá o Garfo ramifica? Não, esse daqui ainda para qual, né? Tipo, ele vai ter dois filhos, né?
Isso. Thaís agora vai lá e 2 filhos desse, um filho desse daqui, que a gente vai buscar mais quer dizer, um filho para qualquer um desses 2 filhos. Quero que você conta pra gente a história dessa família, como ela se formou, o nome da família, o nome de indivíduos, se não conseguir dar nome para cada um dos indivíduos, ok, gênero, conta toda a história dessa família, conta pra gente a história da família e que sem encostar neles, mas que faça a gente entender que você está falando sobre essa pessoa. Ela veio pro Brasil grávida do seu tenedor. Já no Brasil, eles sofriam muito preconceito por serem de fora. Então, numa noite, na verdade, um caso de numa noite só, ela engravidou novamente e decidiu, dessa vez, dar um nome português à sua cria. Surgiu assim o Serrinha. Oxe, é um só? Um só. Eu sou uma pessoa muito prudente. Eu sou pequena. Sou maleável. Mas eu também sou falha. Acho que é isso. Essa sou eu. Eu sou pequenininha. Eu sou útil, às vezes. Às vezes eu machuco as pessoas. Às vezes dizem que eu sou muito ríspida. Mas, enfim, sou versátil também. Durante a DR, durante o diálogo que vocês vão estar tendo, vocês observem. Você tem partes muito frias. Mas pelo menos eu sou mais maleável. Você é toda rígida e só fica enrolando. Do que adianta ser tão maleável se facilmente dá um nó? Isso é para mostrar um pouco só sobre como a gente pode distanciar, como faz diferença se distanciar ou estar próximo do objeto, né? Mas eu não gosto de café. Eu nunca gostei de café. Mas a minha mãe sempre pegava café e enchia a xícara. E eu tinha que tomar todo aquele café. Eu lembro sempre que eu ficava lá, olhando a xícara. E eu sempre ficava enrolando para tomar. Quando eu conseguia colocar o leite, eu colocava leite. E eu tomava café. Até hoje, sempre quando eu chego em algum lugar e alguém me oferece o café, eu sempre fico pensando, eu tomo ou não tomo esse café? Geralmente eu aceito café, porque eu acabei me acostumando com o gosto. Não gosto de café, eu ainda não gosto de café. Até hoje eu não gosto de café. Mas sempre me vem aquele momento de criança, quando eu ficava olhando aquele café. Então, como a gente se coloca em espaço, né? Por exemplo, eu tentei fazer aqui, eu criança,
olhando o café. Esse é o momento que, se eu me aproximo do objeto, eu me coloco, eu criança, com o café. E quando eu trago para cá, é eu observando, eu já adulto, já estou em outro momento. Então eu seguro aqui e me coloco como adulto. Coloco aqui e me coloco como criança. E assim eu vou criando símbolos, criando signos através do espaço, né? Tudo tem a sua medida. Seja uma colher de chá ou uma xícara. Cada massa tem seu tempo de solvagem e de ser enrolada. Tudo para o ponto perfeito e ideal. E os recheios, então? Tem que ser muito bem misturados. Devia ter pego de plástico. Tem que ser muito bem misturados. Isso para não embolar. Faço tudo isso porque gosto de enfeitar minha casa com doces. E ainda vem crianças me atazanar. Depois eu que somar. Só por dar uns pequenos sustinhos. Veja bem, minha glicemia está lá no alto. Eu sou alguém que gosta de doce. Você acha que eu ia querer comer o Joãozinho? O fogo, ele pode dar luz, pode esquentar, pode gerar calor, mas também pode ser terrível, tóxico. E muitos me consideram tóxico. Disseram que eu não sou flor que se cheire. Mas na realidade, eu apenas tento ser o meu melhor e tentava ser o meu melhor com aquilo que eu tinha. Eu era um tanto quanto diferente. Todos acreditavam que eu era bom, mas eu me considero bom. Só me considero diferente. E eu tinha um irmão. E esse irmão tinha mais luz do que eu. Todos escrevem histórias sobre nós, mas ele é sempre o bom. E na verdade, eu também sou o bom. Eu gosto dos meus irmãos. E gosto do meu irmão. O que eu faço ou o que eu fiz é como fogo. Pode ser bom ou ser ruim. Depende da intenção. Eu estou até cansada dessa história. Já inventaram até que eu sou uma fada. Mas na verdade, sou e sempre fui uma feiticeira. Bruxa. Bruxa. E toda vez que eu conto essa história, eu lembro de como foi intenso o nosso começo. Ele era tão gentil, ele vinha todos os dias, acendia um cigarro de palha, conversávamos por horas, até que um dia o beijo aconteceu. Logo em seguida fiquei sabendo
ela nasceu. Queridas amigas, amigos, ele era casado. E nasceu a Aurora. Nem me convidaram para o batizado, para começo de conversa. E depois fiquei sabendo que eles esconderam a menina, porque fui lá tentar tirar satisfação. Mas é claro que eu fui tirar satisfação, né, gente? Sou escorpiana, feiticeira, me enganaram. Fui lá tentar entender o que era essa história. Chamaram ela de Rosa. Azul. Rosa. Azul. Rosa. Besteira. Foi um prazer enorme construir aquela roca especialmente para ela. E quando ela colocou o dedinho maravilhoso daquela mão nojenta dela, ai, que satisfação! Só que me queimaram por causa disso. Isso também não contaram pra vocês, né? A quarta e última etapa, então, foi a montagem das cenas em si, onde eu fui lá, peguei as histórias dos meus familiares, que eles me contaram nas entrevistas, peguei os objetos e criei as cenas. Essa foi uma etapa difícil, foi difícil escolher as histórias. Algumas, assim que eu tava fazendo a entrevista e eu ouvi a história, já pensei, nossa, essa vai dar uma cena muito boa, quero fazer sobre essa cena, sobre essa história, quer dizer. Mas algumas eu tive que pensar mais, e agora? O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Foi mais complicado. Algumas foi fácil de escolher o objeto que eu ia usar em cena, outras foi mais difícil. Teve cena que eu fiz em 5 minutos e cena que eu levei meia hora pra conseguir elaborar, pra conseguir escolher um objeto. Foi bem diversificado, assim, o processo. Então, depois de fazer as cenas, eu apresentava elas pro Thiago e ele ia me direcionando, me guiando, me dizendo pra onde seguir, que caminho eu poderia seguir. E assim a gente foi construindo esse projeto. Ele foi um projeto muito importante pra mim. Eu sempre quis saber mais da minha família, sempre quis ter um monólogo também, e eu sempre quis trabalhar com teatro de objetos. Então esse projeto foi muito importante pra mim, porque foi uma junção de todas essas coisas em um projeto só. E é isso, agora fiquem com o vídeo e vejam um pouco de como foi o nosso processo. Obrigada. Minha mãe tem muita força. Ela criou praticamente sozinha 6 filhos. Meu pai, um provedor. Além de uma pessoa extremamente generosa, sempre ajudou quem precisava. Entre os dois, muita união. Peraí, vamos fazer isso aqui, preciso deixar uma pontinha maior. Entre os dois, muita união. Além de muito respeito. A minha intenção era falar mais coisas, por isso que eu colo eles, pra eles ficarem em pé e eu poder falar mais coisas, mas eu não sei falar mais. Uhum. Talvez contar como a voz de alguém, sabe? Escolher um dos irmãos e continuar com mais talheres. Pá, eu sou, sei lá, sou o irmão mais novo, sou o irmão do velho, eu sou o terceiro filho, sou sei lá, e daí, tipo, simbolizar ele com algum outro coisa, de, tipo, continuar simbolizando eles através de outras
de outras coisas, sabe? E talvez tentar escolher uma história deles para continuar nessa daí. Mas acho bem legal como início. E daí bota todos eles dentro dessa fita ali, sei lá, vai passear de Fusca. Massa. Nossa, acho que eu vou fazer isso. Então. Vou reassistir o do vô, que o vô fala um pouquinho de cada um. Aham. Aí eu pego um pouco de característica de cada um e continuo. Aham. Aí pensa, você pode ter colher pequenininha, né? Colher grande, outras cores, faca maior, cutelo, tem outras coisas aí que dá pra usar, sei lá, até como estamos partindo de cozinha, né? Usa abridor, né? Abridor de garrafa, abridor de lata. Usa até o pai, de garrafa ao pai. Então daí tu vai vindo, vai. Beleza? Uhum. Bom ponto pra continuar? Uhum. Minha mãe tem muita força. Criou praticamente sozinha 6 filhos. Meu pai, um provedor. Além de uma pessoa extremamente generosa. Sempre ajuda quem precisa. Entre os dois, muita união e respeito. Eu sou o filho mais velho, mas não sou dos maiores. Levo fama de encrenqueiro e briguento. Meu primeiro irmão, maior do que eu, parece ser ainda mais perigoso. Mas é calmo, embora muitas vezes acabe comprando as minhas brigas. Minha primeira irmã, sempre conosco, parece até um menino. Sempre nas nossas brincadeiras, mas ainda carrega um instinto maternal. Minha segunda irmã, muito mais delicada e feminina. Um pouco distante de mim por isso, mas não deixo de amá-la. Ih? Lembro que meus pais colocavam a gente dentro do Fusca e íamos todos viajar. Anos depois, veio meu irmão, o mais calmo de todos. E por fim, minha terceira irmã. Aquele serzinho tão pequenininho, pra mim, no auge dos meus 19 anos, parecia estrangeiro. É legal do tão pequenininho uma coisa, pode, né? Tipo, a minha irmã fazer aberto pra daí fazer, né? Eu tentei fazer isso, só que eu não tenho muita coordenação motora com o hashi. Fazer aberto pra fechar. Mas enfim, aí é treino Sim. pra usar. Minha irmã, tão pequenininho. Meu pai era um provedor. Essa era a sua principal forma de demonstrar amor. Ele teve que trabalhar desde muito cedo. E não queria isso pra gente. Então ele sempre proveu o que a gente precisava. Mas eu lembro de um dia que ele demonstrou amor de uma forma muito diferente. Ele me escreveu um poema. Nele, ele contava o quanto eu era uma criança tagarela e bagunceira. Esse poema me marcou tanto que até no meu TCC foi parar.
E é isso. Daí eu penso em depois conseguir o poema com a minha madrinha. E fazer um negócio com o próprio poema. É. Que massa. Uhum. Eu tô pensando, né, de pode ser, inclusive, tá comendo, sabe? Você tá comendo ali, aí você para, olha o garfo. Meu pai era um provedor. Aí continua, só, né? Continua, come. E ele nos alimentava. Continua, sabe? Come um monte de flor comestível. É interessante. Falando, estamos aí tudo usando papel, cozinhas e flores. Né? A carta agora, vinha o caderneto. Já faziam 6 meses de gestação. Meu marido, que sempre quis uma menina, carregava uma alegria inenarrável. Até que um dia a dor era insuportável. A falta que eu sentia me carregava, me torturava todo dia. Então um dia minha sobrinha nasceu. E ali, nela, eu pude depositar todo o amor que eu sentia pela minha filha. E assim, eu pude finalmente me curar. Mas eu ainda rezo a Deus todos os dias para que um dia eu encontre a minha filha e possa sentir o aconchego dela. Uma das minhas memórias favoritas da infância são as tardes na casa da minha avó. Lembro da mesa grande, posta para o café da tarde, cheia de doces, os quais ela não podia comer, porque era diabética. Ninguém deixava ela comer os doces. Mas eu lembro que ela olhava para mim, dava uma piscadinha e ia com a mão até o cantinho da mesa e roubava um docinho. Todo mundo fingia que não via. E eu me senti especial por compartilhar com ela um segredo. Curti? Eu curti. Isso é pra ser um açucareiro, tá? Só pra avisar. Ah, porque o açucareiro tem açúcar. Açúcar, diabetes. Diabetes. Oh. O cara na peça de teatro, né, não entendendo nada. Assim, tipo, tá 30 minutos atrás ainda processando o que aconteceu. Eu acho bem legal, dá pra fazer com a colher. Pegava com a colher, pega a colher, roubava né? Aí não sei se bota no lugar ou bota no bolso de novo, já que a gente já falou de usar bolso aqui já pra outra coisa, já né? Fazer um macacão com vários bolsos, né? Vai ser meu figurino. E um deles vai ter açúcar. Vai ter que limpar de açúcar e eu tô passando um café. Põe o açúcar, põe o pó. Tipo, você tem dois bolsos, um em cima do outro, você põe o filtro com o pó, a água quente e embaixo fica o açúcar. E essa é da tia Gina? Então, éramos uma família completa. Até que meus irmãos mais velhos
foram encontrando seus parceiros e constituindo nova família. Ficamos somente eu e a minha irmã mais nova. Até que eu também encontrei uma parceira. A mulher da minha vida. E nós também constituímos família. Meus filhos são meus tesouros. Amo eles mais do que tudo. Mas sempre lembro de uma coisa que a minha irmã disse pra mim. Devemos amar nossos filhos, é claro. Mas devemos amar mais ainda nossos parceiros. Porque um dia, os filhos vão embora, constituir suas próprias famílias. E ficamos só você e eu. Eu gosto inclusive de usar o compasso realmente do tipo, vem de outra família, né? Vem de fora e daí para constituir. É o mar. Sim, sim. Aí eu fiquei pensando, né? O compasso pode desenhar a casa dos dois. E pros filhos irem embora. Onde os filhos vão embora. Uhum. Eu acho massa como né, do tipo, vai criando tudo e tem, né, não necessariamente precisa ter que nem foi o início, tudo depende da concepção da peça inteira, né, mas eu acho que essa parte aí é bem interessante de usar isso, assim, como sair desses objetos indo para indo para outras famílias de objeto que vai buscar outras, mas daí sempre vindo de outras famílias, né? Uhum. Talvez daí que vira o papel que é fora talvez esses outros objetos são objetos de arte, das artes. A mãe, um pincel. Sim. Eu pensei em representar a mãe como um pincel. Meu pai era uma pessoa de proporções grandes e gostava muito de comida. Tanto de cozinhar quanto de comer. Ele sempre foi uma pessoa muito paciente. O que, na verdade, muitas vezes deixava minha mãe vermelha de raiva. Já minha mãe era extremamente vaidosa. Não importa para onde ia, ela sempre se arrumava perfeitamente. E assim, eles formavam um casal um tanto quanto engraçado. Ai, eu esqueci uma parte. Minha mãe era uma pessoa muito vaidosa, elegante, esguia. E assim, eles formavam um casal um tanto quanto engraçado, mas com muito amor e respeito. Eu tô pensando quanto, né, do tipo, cada palavra talvez seja, né, é exagerado, assim, do tipo, a paciência, tipo, o baralho e tal. Eu fico pensando como utilizar isso, que é legal, mas não exatamente nessa mesma narrativa, sabe? Por exemplo, do tipo, em algum momento tá jogando baralho e paciência. Paciência. Meu pai era paciente. Meu pai era muito paciente. Meu pai era, talvez começar assim, né? Não sei. Talvez a paciência antes, ela fica melhor para vir de proporções grandes. Proporções grandes, eu pensei aquela panela que a Dinda faz risoto, aquela enorme. Sim, na verdade, ele só... É que eu falei de proporções
proporções grandes porque perto do pincel ele Sim. é grande. Sim. Esse totalmente a ver com a avó, né? Totalmente a ver com a avó. Talvez começar falando da avó fique melhor.